Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o estudo sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, na autoria do Espírito Benfeitor Emmanuel. Hoje a nossa reflexão vai tratar a respeito do capítulo de número 57 do Palavras de Vida Eterna, capítulo intitulado Jesus e Paz. Jesus, paz. Essa sequência, do livro Palavras de Vida Eterna, um estudo promovido pelo canal Espiritismo em Vida, que você acompanha aqui sempre aos domingos, às 20 horas. Reflexão preciosa desse vasto trabalho realizado pela dupla Chico e Emmanuel ao comentar as lições do Novo Testamento. Trabalho esse que foi realizado por 39 anos ininterruptos, deixando para nós mais de 1000 mensagens, em torno de 1.600 mensagens, o que nos chama a atenção como um desdobramento natural daquilo que o próprio codificador Allan Kardec deixou a partir de O Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante notar, Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado no ano de 1864, em Paris, na França. O livro Palavras de Vida Eterna, estamos aqui refletindo nessa sequência de capítulo a capítulo, sempre com a presença de um companheiro para fazer a reflexão, diferente para fazer a reflexão. A obra foi lançada em 1964. Um século, portanto, separa essas duas obras. A obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é a obra em que Kardec vai nos ensinar a tratar as lições de Jesus segundo um programa de ensino que ele apresenta desde a introdução da obra. Olhar especial para a lição a ser extraída, a lição de cunho moral, aquela que, moldando a mente ao pensamento de Jesus, vai transformar o comportamento, a atitude, o relacionamento. Eu tenho segurança para dizer isso, de que se há um problema real no nosso planeta, não é de hoje, é claro, mas cujo agravamento vem trazer isso nesse século XXI, é o problema dos relacionamentos. E o Evangelho, nossa proposta ampla da construção do homem integral, do homem pleno, do homem crístico, vai abarcar, sem dúvida nenhuma, esta grande questão. Olhando, portanto, o capítulo de reflexão de hoje, Jesus e Paz, lição extraída a partir do Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. São palavras de Jesus, cujo ensino é o seguinte: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Partindo para a reflexão inicial, pensamento de Emmanuel por Chico Xavier, para nos explicar essas palavras de Jesus, palavras de vida eterna. Ensino benfeitor.
A paz do mundo costuma ser preguiçosa, rançosa. A paz do espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade. A segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe desapiedado a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galileia, amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuístas de seu tempo. Contudo, jamais deixou, por isso, de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação. Mas voltou da morte, aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda assim o exemplo do benfeitor excelso e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia. Mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno, em permanente ascensão. Mensagem publicada inicialmente na revista da Federação Espírita Brasileira, Revista Reformador, no mês de julho de 1959, na página 146. Primeira edição do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 57, Jesus em paz. Preciosa lição, né? Preciosa lição que vai nos mostrar o pensamento de Jesus, ensinando aos discípulos, não só à sua época, mas deixando a lição à cristandade de todos os tempos. É notável compreender que a questão da paz
Olhando para o histórico do planeta Terra, o mundo de provas e expiações, tem sido uma espécie de utopia, uma fantasia, um desejo que se mostre real na prática. Aprendemos com os benfeitores espirituais, desde a obra básica ao Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, que o oposto da paz aqui, a guerra, é ensinada pela equipe do Espírito de Verdade como sendo a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, com predomínio das paixões. Entendendo as paixões aqui como sentimentos exacerbados, exaltados. A paz do Cristo, portanto, não se confunde com ociosidade, com inércia, como afirma Emmanuel. Aqueles que entendem paz como ausência de problemas. Já imaginou como seria a existência de nós? Espíritos imperfeitos e extraviados da lei divina, se vivêssemos em permanente ausência de problemas. O próprio sentido de existir perderia sua essência. Porque, ora, pensemos diante da fé raciocinada que a doutrina nos apresenta. Mundo de provas e expiações é mundo de espíritos, seres como eu e você, carentes e necessitados de avaliação constante, ao mesmo tempo que somos chamados a reparar os males causados por um passado, sim, culposo. É que a ideia, claro, é não nos prender a essa própria culpa, para nos refazer diante da vida. Não podemos nos prender ao remorso, mas compreender o próprio existir a partir do princípio qual todos os profetas antes de Jesus, inspirados por ele, pelo Cristo, e depois o homem de Nazaré ensinaram, no sentido do arrependimento como uma mudança, uma transformação real de mente, de atitude, de conduta. Na mesma pauta de entendimento, Allan Kardec, em outra obra básica, Céu e Inferno, Justiça Divina, segundo o Espiritismo, começa o processo de regeneração da alma pelo arrependimento. Essa paz, portanto, anunciada por Jesus, não é uma paz terceirizada. É a paz dele. É a paz do Mestre de Nazaré, do Mestre Galileu. É a paz do Cristo. Paz que sim excede todo o nosso entendimento, mas que pode ser intuída
ao entender que estamos falando do ser que viveu plenamente a vontade de Deus junto de nós. Portanto, é possível intuir o estado de pacificação interna em que vivera e vive Jesus. A vontade dele é a vontade de Deus. A vontade de Deus se manifesta através, por meio dele. Eu e o Pai somos um, ele disse. Palavras que soariam loucura na boca de qualquer um de nós, mas que proferidas por Jesus têm sentido e um alcance todo diferenciado. Porque não é, como não pode ser, uma teoria. Fixemos isto. Não há um evangelho teórico. O ensino de Jesus é igual à vida do Mestre. Ele ensinara o que vivera, viveu o que ensinou. É isto que o faz único, singular e com uma autoridade de cunho divino. Ele próprio dissera: toda autoridade me foi dada tanto na terra como no céu. A autoridade esta outorgada, concedida pelo próprio Criador. Não à toa, Paulo declara em suas cartas que nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Concebível para nós, né? Que vivemos a todo instante tateando, tentando encontrar a verdade, quando interessados por ela. Quando ainda não nos mantemos falsificando as realidades da vida, nos atalhos do engano, da ilusão. Mas quando a buscamos, quando a desejamos, quando ardentemente sabemos que não há outro caminho possível, identificamos que todo o fundamento da verdade está em Cristo Jesus. O que isto significa? Que não será nos livros, que não será na palavra e no exemplo de terceiros, que certamente nos frustrarão, por serem como nós, humanos imperfeitos. Mas é na pessoa do homem de Nazaré que eu encontro a verdade, que eu encontro o caminho, o roteiro para trilhar em segurança, ainda que com tribulações e dificuldades, porque elas não nos faltarão, um exercício a ser construído por nós, com fé, com sabedoria, com perseverança. E em tudo isto que se manifesta esta paz, no sentido de pacificação interna, que se expressa em justo equilíbrio
diante de dilemas inevitáveis para nós na existência terrena. Como é bom compreender. À luz do Consolador prometido, quem somos, onde estamos e a que estamos destinados. Quem somos? Espíritos imortais, criados por Deus, inteligências capazes de buscar o sagrado, de nos relacionarmos com Deus, de representá-lo na Terra, desde que compreendamos que não alcançaremos tal intento pela força do nosso próprio braço. Não é isto que o Evangelho ensina. Para que o Evangelho de fato se manifeste através de nós em nossas vidas, é preciso a compreensão que se manifesta através de uma fé humilde, que não indica subserviência, mas reconhecimento consciente de que Deus, como a inteligência suprema, de que Deus, como a causa primeira de todas as coisas, como nos ensina a questão primeira de O Livro dos Espíritos, na pergunta feita por Allan Kardec: que é Deus? Que é esta inteligência suprema? Que é esta causa primeira? É, acima de tudo, uma inteligência e uma causa soberana. Ele, o Criador, é bom, justo, santo, perfeito em todos os seus atributos. Que, portanto, o mal, ao se manifestar como a desconformidade com o bem, denuncia por si só onde está o seu autor. Ora, se Deus é soberanamente justo e bom, santo e perfeito em todos os seus atributos, olhemos para a totalidade da criação. Temos os reinos mineral, vegetal, animal. Olhando para esses três reinos, pedras minerais podem promover voluntariamente e livremente o mal? Não. Plantas podem fazer isso? Não. Se no mineral eu tenho a agregação da matéria, transmitindo a sua energia própria,
Se na planta eu tenho, além da agregação da matéria, uma sensibilidade embrionária a se manifestar, no reino animal eu encontro o desabrochar do instinto, uma espécie de inteligência elementar primitiva que traz como numa linha sucessória e progressiva a agregação da matéria, a sensibilidade, a manifestação dos impulsos do instinto, mas que em nenhum desses três reinos, nem no mineral, nem no vegetal, nem no animal, eu encontro a capacidade de pensar e buscar uma realidade que transcende a sua própria existência, a própria consciência de existir. Eu só encontro isso no reino hominal, no homem, no humano. E aqui está a questão. O mal como desconformidade com o bem. O bem sendo tudo aquilo que está de acordo com a lei divina. E o mal, tudo a que ela vem a se opor, indica que o autor jamais poderia ser Deus e que o autor é sempre o homem. Reformar o homem, transformando por dentro, é a tarefa essencial de todos os dias. E aqui não adianta, né, amigos? Não adianta eu falar do homem como um ser impessoal. Que é o homem? Que é o humano? Senão eu e você. Diante do nosso próprio espelho existencial. A compreender que por nós próprios não temos elementos para sair dessa condição. E o mestre dos mestres, Jesus, não nos deixou no engano. Ele próprio dissera, no mesmo Evangelho de João, sem mim nada podeis fazer. João 15, pouco depois dessa nossa passagem aqui, relembrando? João 14, 27. Só para relembrar, né? Lição de hoje, Palavras de Vida Eterna, capítulo 57. A mensagem que Emmanuel titula por Chico é Jesus e paz. A paz é dele. A paz é do Cristo. Mas o maior beneficiado dessa paz construída dentro de Jesus, representando Deus junto aos homens, somos nós. Somos nós como criaturas ainda imersas, tão apegadas ao egoísmo,
ao orgulho, a vaidade, a inveja, a ganância, a cobiça, a sensualidade. Por isso, Jesus, ao olhar para o gênero humano, declara: eu vim para o que estava perdido. Como alguém perdido pode encontrar-se por si mesmo? Eu preciso de roteiro, eu preciso de guia, eu preciso de orientação. Quem é o guia? Quem é o modelo? Vede Jesus. Responda aos benfeitores espirituais na questão 325, mais uma vez. O Livro dos Espíritos, com Allan Kardec. Vede Jesus. Ele é a referência, o guia, o modelo. O roteiro é a vida dele expressa, declarada pelos seus discípulos no Evangelho. E este é o nosso medicamento diário. A boa nova. Por isso eu preciso falar sobre o Evangelho. Eu preciso ouvir sobre o Evangelho. Mas, sobretudo, eu preciso exercer a boa nova. Porque é só num exercício reiterado, tropeçando, caindo, erguendo, levantando-me, é que eu vou introjetando as lições. Lições de queda, lições de ascensão. Quem eram os discípulos de Jesus naquele primeiro século da era cristã, amigos? Não eram anjos, não eram espíritos puros, perfeitos. Jesus elegera dentro do colégio apostólico homens imperfeitos, como eu e você. Pedro, Simão Pedro, impulsivo, ansioso, com impulsos de agressividade. João, bipolar, ao mesmo tempo em que é conhecido como discípulo do amor. O mais jovem dentre os discípulos pede ao mestre, em determinada ocasião, que fulminasse com um raio que viesse dos céus aqueles que discordavam do ensino de Jesus. Vamos encontrar, de repente, a figura de Mateus, um publicano, cobrador de impostos, odiado como eram odiados todos os publicanos de sua época. Por quê? Corruptos. Exerciam a sua autoridade de forma abusiva, extorquindo cidadãos. Olha isto. Ansioso, agressivo, um bipolar, um corrupto. Judas,
temos aparentemente alguém mais esclarecido no sentido do intelecto, na intenção de dar uma direção construtiva ao projeto do Evangelho, do Reino de Deus na Terra. Ele queria ver Jesus curado um rei, para que tivéssemos já desde aquela época um novo estado de coisas, uma nova forma de nos organizar socialmente. Tudo isso estava na mente atribulada de Judas. Mas Judas não tinha transparência em como alcançar isto. E por isso fabricara em sua própria mente um plano para entregar Jesus, para forçar uma revolução. Não entendera, como muitos de nós não entendemos, que a única revolução possível é aqui dentro. Que esse mesmo Deus soberano é autor da história. Portanto, não é por nossas mãos que a causa da transformação se dá. Seja dentro de nós, seja socialmente fora de nós. Tomé, aquele que não poucos dizem, eu sou com ele, preciso ver para crer. Incredulidade, amigos. Desde o mito do Éden, com Adão e Eva. Lembrando que mito não é em verdade, tá? Mito é uma realidade expressa por símbolos. Desde Adão, a incredulidade leva à desobediência. E este é o motivo central da nossa queda espiritual. Incredulidade gerando desobediência. Por isso que em Cristo Jesus, o ser modelar, eu tenho o oposto de tudo isso. Eu tenho o ser obediente à divina lei. Com fidelidade plena, verdadeira fé. O crer em Jesus tem a ver com esta fidelidade. A fidelidade de Deus é incontestável. A nossa é vacilante. Por isso, como temos a aprender nele aquele que dissera: deixa-nos paz. A minha paz vos dou. Mas essa paz não é como o mundo a dá. Lembrando, amigos, que mundo no Evangelho, a expressão grega utilizada, no Novo Testamento, tem duas conotações diversas e complementares para o entendimento. Mundo no Evangelho, expresso tanto pela palavra grega cosmos, tratando aí sobre a criação em sua totalidade, assim como o mundo também está expresso no grego, no Evangelho, como aion, que é esta era, este período, esta geração. O mundo aqui, seguramente,
tradução original vai tratar sobre a expressão Aion. Paz deixo a vocês, paz a mim eu dou a vocês, não como o mundo dá. Não como a paz ilusória, enganosa desta geração, desta época. Deste tipo de mentalidade que nos faz pensar que paz é igual a ociosidade. Lei do trabalho é lei divina. E aquele que dissera, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. O Pai aqui é Deus. E o eu também é Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É assim que Jesus permanece conosco, trabalhando por esta humanidade terrena tão necessitada, tão carente de acolhimento e correção, de amor e justiça, de direcionamento e de clareza. Pode olhar ao redor. Pode buscar das mais variadas formas pensadores, autores, todos se mostram verdadeiros quando inspirados, direcionados, em concordância, ajustados à mensagem do Evangelho. E se encontram em tortuoso engano quando dele afastados. Temos a sabedoria, o bom senso de perceber quem está, quem não está afinizado com essa manifestação que é única no nosso planeta. Reforço. Evangelho não é um livro. Evangelho não é uma teoria. O Evangelho não é um discurso religioso. O Evangelho é uma pessoa. É a pessoa de Jesus, o Cristo. Nele, o humano se diviniza e o divino se humaniza. Nele, em Jesus, eu tenho essa paz. Paz que transcende toda e qualquer circunstância. Se favorável, está muito além dos benefícios da terra. Se desfavorável, me mostra uma realidade que ultrapassa todo e qualquer percalço temporário.
em Cristo Jesus, que eu encontro o apoio, a sustentação, a força. E não é isto que Paulo, o apóstolo das nações, o vaso escolhido por Jesus, vai declarar em Romanos? Ele declara o que é o Evangelho para nos dizer: poder de Deus para a salvação, no sentido de cura de todo aquele que crê. Crer aqui, repito, é ser fiel, íntegro, comprometido com a transformação, mudança promovida por esta mentalidade. Falei arrependimento, não? O arrependimento no Evangelho, a palavra grega é metanoia. Essa mudança de mente, de conduta e de atitude é que nos faz essa nova criatura. E aqui compreendemos que Jesus quer dizer com: ninguém pode ver o reino dos céus, o reino de Deus, senão nascer de novo. Para além da lei dos renascimentos, Jesus declara ser coisas terrestres. A conversa com Nicodemos, no mesmo Evangelho de João que estamos vendo aqui, mas lá no 3º capítulo, estamos aqui, ó, em João 14, verso 27. Mas lá em João 3, na conversa com Nicodemos, quando trata sobre o nascer de novo, Jesus questiona um príncipe dentro do entendimento da lei, que era Nicodemos. Mas mestre Israel não sabe dessas coisas, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não vos espanteis que eu vos falo, que é preciso nascer da água e do espírito. O vento sopra onde quer, ouvir sua voz, não sabeis de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é com todo aquele que é nascido do Espírito. Se vos espanta quando vos falo das coisas terrestres, que direis quando vos falar das celestiais? É este Jesus que se revelava em seu ensino através das parábolas, histórias, simbolismos de alcance moral, quando conversava com as multidões, e que em reservado com aqueles que o procuravam, querendo aprofundar, saber mais, ele falava nesse tom, com essa autoridade. Fossem seus discípulos diretos, porque ele explicava as próprias parábolas, fossem os seus questionadores, como fora Nicodemos. Coisas terrestres nós ainda não entendemos, o que dirá as celestiais? Peçamos sabedoria acima de tudo. Tenhamos humildade diante do sagrado e caminhemos com uma única certeza: precisamos diariamente do medicamento do Evangelho para promover transformação diante da dureza do nosso coração. E é dentro dessas reflexões, amados, que nós relembramos aqui, ó,
estudo sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna, sempre aqui aos domingos no canal Espiritismo e Vida, domingos 20 horas. Hoje, capítulo 57, meditamos em torno da mensagem Jesus e Paz, Emmanuel e Chico Xavier, trazendo em João 14, verso 27, as palavras de Jesus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou a dou, como o mundo a dá. Paz. Paz do Cristo, que excede todo entendimento. Eu sou Emerson Cavalcante e deixo aqui para vocês os meus votos de paz, saúde, sabedoria. Deus nos abençoe de sempre, amados. Até a próxima. Até breve.